Seja muito bem-vindo ao canal. Eu fiz um vídeo sobre a repressão e a perseguição aos cristãos na China, apresentando então uma notícia do Jornal da Record. E dentre os comentários que eu achei bem interessante destacar aqui, teve alguns comentários, que foram bem enfáticos em me desrespeitar, E diante dessa forma, olha só, eu fiquei realmente impressionado com o nível que as pessoas estão chegando para simplesmente pela falta de uma resposta, uma forma de debater de uma forma pacífica, pela falta de ética, na rede social, no debate, a pessoa ela fala qualquer coisa, ela de qualquer maneira ela acaba expondo o outro com qualquer tipo de tratamento e palavras. Então essa pessoa aqui, ela colocou o seguinte, e tal, do YouTube, que é um nome feio, me manda e tal, o nome feio de novo, esse vídeo, um vídeo que tá mentiroso e tal. Olha só, aí ele coloca pra mim, tu tem que ser preso por falar mentiras. Então o nível que a pessoa chega, simplesmente porque a opinião não é a mesma dela, então ela chega já falando dessa maneira. E se eu dissesse isso para essa mesma pessoa, ela deveria também, então, dessa mesma forma, ser tratada, como ela se sentiria? Então você veja aqui, eu quero observar o nível de debate que nós estamos no Brasil e que as pessoas elas não aceitam mais uma ideia contrária, tá? E aí eu escrevi para essa pessoa, o artigo 5º do inciso 4º da Carta Constitucional dispõe: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Se você fosse no mínimo respeitoso, como eu fui no vídeo, não diria o que disse. Realmente vivemos em tempos difíceis, onde a intolerância, a opinião diferente é respondida não com fatos, mas com agressão verbal e ofensas. E Deus lhe perdoe por isso, eu coloquei no final. Porque eu acho o seguinte, no debate das ideias, nós devemos nos respeitar e não levar para o lado pessoal e não levar para o lado das ofensas, porque são ideias que estão sendo debatidas, são pensamentos que estão sendo expostos. Então, as pessoas hoje elas estão tratando qualquer pensamento contrário ao pensamento delas dessa forma. Elas não aceitam mais, simplesmente ouvir uma opinião contrária e respeitosamente ou opinar ou simplesmente tá tudo bem, enfim. Entendo que a sua opinião seja essa e ponto final. E aqui de novo eu mostro o projeto, para regulamentar. Vamos regulamentar porque é preciso criar o mínimo de comportamento, o mínimo de procedimento, enfim, sendo que já tem uma lei das diretrizes da internet aqui no Brasil. Tá aqui, no gov.com, é o site oficial do governo. E a minha opinião sobre isso é que com a regulamentação das Big Techs, que é Instagram, Facebook, YouTube, por aí vai, eles estão usando então a prescrição de regulamentar por causa então de crianças e adolescentes que são expostos a isso. E a minha opinião, meu pensamento é que isso pode levar a uma repressão muito maior, não somente então no quesito impedimento de crianças e adolescentes usarem, mas no quesito de uma repressão contra pessoas que não têm a mesma opinião que o governo, tá? E para que não fique somente nessa observação, eu apresento aqui a outra notícia, que está no Instagram, no jornal É o Mundo Oficial, tá? Tá aqui a notícia, China restringe conteúdo cristão na internet e proíbe evangelizar
jovens e crianças. O regulamento ainda estabelece que os líderes religiosos devem apoiar as ideias socialistas e apoiar o Partido Comunista Chinês, sendo proibidas críticas ao governo. Então tá aí, ó. Não foi só a Record que publicou, porque hoje nós temos uma grande mídia que omite os fatos que estão acontecendo. A Record resolveu publicar, então, numa nota bem rápida. E aqui, ó, aqui nós temos essa notícia, ó. O governo está reprimindo os cristãos lá e está fazendo com que as igrejas apoiem as ideias socialistas do Partido Comunista. Então, esse é o ponto que nós estamos vendo aqui, ó. Essa é a situação clara. Só quem não quer enxergar essa situação de perseguição, que pode dizer algo contrário, mas está bem patente aos nossos olhos que realmente os cristãos estão sendo maltratados, perseguidos e obrigados a seguir uma doutrina contrária àquilo que eles creem. Simplesmente porque lá na China eles não têm liberdade. Eles não têm liberdade de livre pensamento, livre manifestação de opinião, e isso está fechando o cerco contra os cristãos naquele país. Esse Partido Comunista Chinês já é um partido único, mas agora então reprimindo mais fortemente os cristãos. Está aí, ó, a notícia, ó. Então não é uma mentira, não é uma fake news, está aí para todos verem. Ó, o governo comunista da China anunciou novos regulamentos que restringem ainda mais a divulgação de conteúdos cristãos e evangelismo na internet. Agora vejam só, já pensou se é aceita e passa essa lei da regulamentação de uma forma maior as Big Techs, e com essa regulamentação vem também então novas leis regulamentando também forma de culto, forma de livre manifestação de pensamento agora, regulamentando então também o que pode e o que não pode ser falado, regulamentando e obrigando também as pessoas a seguirem uma opinião só, a opinião do governo. Então veja só isso, já pensou se isso acontece? Será que isso é uma utopia, uma ideia distante? Não. Isso não é uma utopia, isso está acontecendo lá na China. E no Brasil, se continuar como está, poderá também chegar. Então isso é a minha opinião, tá? É a minha opinião sobre esse caso. E que nós, como cristãos, a minha opinião como cristão, nós como cristãos, que venhamos orar pelo nosso país, para que Deus nos conceda dias ainda de liberdade. E se Deus permitir que aconteça essa regulamentação, então a minha opinião é que Deus nos dê graça e nos prepare para esse tempo, porque será tempos trabalhosos, e está escrito, né, que os cristãos sofreriam perseguição. A perseguição não chegou no Brasil como chegou lá, como tem chegado nos países da África e em muitos outros países. Você que é cristão, levante as suas mãos para o céu e agradeça ao Senhor pela liberdade que você tem. Mas a questão é até quando teremos essa liberdade. Então que Deus tenha misericórdia de nós. Olha só. As novas regras sobre o uso da web por pastores de igrejas foram divulgadas então no dia 15 de setembro. Segundo a Bitwinter, uma organização que defende a liberdade religiosa, o artigo 5º do regulamento determina que líderes religiosos só podem empregar, ministrar ensino e treinamento por meio de sites e aplicativos, plataformas de organizações religiosas administradas pelo governo que tem uma licença de serviço de informação religiosa da internet. Contas pessoais, olha só, ó. Contas pessoais de mídia social, transmissões ao vivo, grupos, fóruns, são fora dos limites para a instrução religiosa. A autopromoção é proibida, o clero não pode usar a identidade religiosa para atrair seguidores ou tráfico. Então, está tudo proibido. Você não pode ter uma página na internet, você não pode ter um canal, você não pode anunciar pessoalmente o evangelho. Estrangeiros, ó,
Estrangeiros são proibidos não apoiar ou participar da infiltração religiosa no exterior. Não podem apoiar ou participar, né? Então veja só, essa situação. Estão os cristãos ficando cada dia mais isolados lá. Proíbe também a evangelização de menores, é proibido evangelizar menores. O clero não pode evangelizar usando menores. A comercialização é proibida, não deve haver arrecadação de fundos, venda de mercadorias religiosas ou monetização de atividades religiosas. O evangelismo de IA também está fora de questão. O clero não pode usar IA para produzir ou disseminar conteúdo religioso. Então, olha só, não pode mais usar, então, meios na internet também para vender bíblias, quem sabe vender materiais online. Não pode lucrar com isso. E aqui, ó, apoiar ideias socialistas. O regulamento estabelece que deve-se apoiar ideias socialistas, sendo proibidas críticas ao governo. Você sabe o que é viver em um lugar como esse? Você sabe o que é viver sob a repressão? Então valorize a sua liberdade. Isso é sério. Isso não é brincadeira. Então que Deus nos dê da sua graça, nos ajude, nos capacite, nos guarde e ainda conceda-nos tempo para nós servi-lo com liberdade. E se, como eu falei e repito, se não houver esse tempo, que Ele nos capacite para enfrentar os dias que virão. Ok? Então Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e comente aí o que você acha dessa situação. Comente também sobre a intolerância religiosa, que nós estamos vivendo um tempo de muita intolerância, desrespeito à opinião alheia, desrespeito. E os cristãos, eles sempre foram respeitosos. Os cristãos, eles não obrigam ninguém a seguir a Cristo, eles apenas pregam. Assim como uma pessoa feminista prega o feminismo, uma pessoa que apoia o aborto vai falar sobre o aborto, nós falamos com respeito, com amor, com amizade, não com intolerância. Se você quer seguir a sua religião, independente de qual for, assim faça. E o cristianismo não obrigará você a mudar de opinião. Agora, o interessante é que, ao contrário, já acontece uma intolerância. O cristão não pode, parece que, mais manifestar a sua opinião. E aí estamos já saindo da liberdade e indo para uma ditadura, onde as opiniões não são mais permitidas, opiniões diferentes não são mais permitidas. Então que Deus nos guarde, pois o governo do anticristo é um governo totalitário. É um governo que não aceita opinião contrária. E aqueles que tiverem uma opinião contrária serão perseguidos. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau.